O texto diz o seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Nós vamos reler depois todos esses versículos, então peço que você não saia desse texto, que a gente vai ministrar cada um dos versículos sem sair do texto. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta noite e pela oportunidade que temos de mais uma vez meditar na tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos faça compreender aquilo que devemos levar como porção nesta noite para os nossos lares. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esse capítulo 3 do livro de Eclesiastes, ele trata principalmente sobre o tempo. Se a gente observar os primeiros versículos, do 1 ao 8, ele vai estar falando que há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, que diz o versículo 1. Nessa porção que nós lemos do 9 ao 15, agora o foco vai estar nas frustrações da vida. Mas não somente as frustrações da vida ou as perplexidades da vida, mas a introdução de dois temas que eu gostaria que você saísse daqui hoje conhecendo eles: a alegria e a satisfação do Senhor. Então, versículos 9 e 10 nós vamos reler, que é o nosso primeiro ponto de análise de hoje à noite, que diz o seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Em outras palavras, que proveito tem o trabalhador em todo o seu trabalho, naquilo que ele faz e que se cansa com aquilo? O pregador, né, o livro é chamado o livro do Eclesiastes, ou o pregador, que é Salomão. E aí você tem, e aí você vai saber que é Salomão quando ele diz no primeiro versículo do livro: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, essas palavras aqui de Salomão, ele diz assim, por isso que ele utiliza a primeira pessoa: eu vi. Quem viu? Ele, o autor do livro. E ele diz: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Então, eu vi as pessoas trabalhando, e eu vi que esse trabalho Deus colocou na vida delas para as afligir, para deixar com que elas ficassem aflitas mesmo, para deixar com que elas não ficassem acomodadas. Nisso daqui, o que ele está querendo dizer com esses dois primeiros versículos? Primeiro, ele diz que Deus é soberano sobre o tempo, do versículo 1 até o versículo 8. Tem tempo para todas as coisas e Deus é o dono do tempo, é o Senhor do tempo. Só que agora ele vai retomar o tema do trabalho e fazer uma pergunta que ele já fez antes. Em outro momento, em Eclesiastes 2, no capítulo anterior, ele faz essa pergunta com outras palavras, mas faz. Então a pergunta que ele faz aqui no versículo 9 é: que proveito tem um trabalhador naquilo com que se afadiga? Em Eclesiastes 2, 22, ele diz: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? O que passa na cabeça de Salomão aqui?
ele sempre quis saber qual o sentido da vida. Qual o sentido da vida? É só trabalhar, 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 juntar, 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 se cansar, se cansar, se cansar. E ele diz, qual o proveito que o trabalhador tem em se cansar o tempo todo? Em trabalhar o tempo todo? Qual é o proveito? Qual é a vantagem disso? A vida se resume a isso? É isso que ele está se perguntando. Ele sempre quis saber qual a vantagem que ele ia ter do investimento de tempo e esforço que ele tinha todos os dias. Peraí, eu trabalho tanto, eu me canso tanto, é muito tempo, é muito esforço. O que é que eu ganho com isso? Às vezes a gente se faz essa pergunta. Você trabalha 8 horas por dia, ganha um salário penoso, se cansa. Muitas vezes você não tem direito de ter um atestado médico, porque o seu patrão já vai reclamar que você vai faltar um dia de serviço. Às vezes você não pode parar para descansar um certo tempo, porque alguém vai dizer assim, vamos, está na hora de trabalhar, tem que produzir. E aí você fica dizendo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Qual o sentido disso? Eu estou me cansando, não tiro férias, não tem dia santo, férias, não tem nada. Eu estou trabalhando todo dia. Qual a vantagem disso? E sabendo o quanto as pessoas trabalham, ele, como rei, observava as pessoas ali trabalhando e ele fala no versículo 10: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. Isso para eles é aflição. Esse trabalho é para, com ele, com esse trabalho, os afligir. Mesmo vendo que os homens muito se cansavam e se afligiam com o seu trabalho, ele ainda queria saber se aquilo valeria a pena. Veja, é um questionamento de uma pessoa que não trabalha com os outros, mas ela se admira do tanto que as pessoas que estão à sua volta trabalham e se desgastam com esse trabalho. O trabalho dele é muito simples, é administrar a terra, Jerusalém, como rei de Jerusalém. Às vezes a gente pensa que é um trabalho mais fácil, nem sempre é. Porque só quem sabe o que é administrar uma terra é quem administra já a sua casa. Não é difícil administrar a casa da gente? Imagine todo um território. Pessoas, funcionários, súditos, é muita coisa. Mas veja que ele, mesmo não sendo um trabalhador braçal, sendo alguém da elite da sociedade, ele olha para aquelas pessoas e diz, meu Deus, será que tem alguma vantagem nisso? Eu estou muito bem no meu palácio. Eu tenho pessoas que me servem. E essas pessoas? Qual o proveito disso que elas estão fazendo? Alguns estudiosos acreditam que a resposta de Salomão foi não. Não tem proveito. Não tem vantagem. Qual o proveito disso? Que o trabalhador tem naquilo com que se afadiga? Nenhum. Só que aí, se eu considerar que ele respondeu que não, a pergunta do versículo 9 é apenas uma formalidade. Ele já sabia a resposta. Qual o proveito de se trabalhar, cansar, se afadigar? Qual o proveito desse trabalho? Nenhum. Mas tem alguma coisa. Como é que a gente come todos os dias? Com o recurso que a gente consegue trabalhando. O fruto do nosso trabalho. Como é que a gente paga as nossas contas? Para que os credores não batam na nossa porta. Fruto do nosso trabalho. Como é que a gente tem condição de dar alguma coisa de melhor para os nossos, da nossa família? Com o fruto do nosso trabalho. Como é que a gente pode contribuir para a casa do Senhor? Com o fruto do nosso trabalho. Então tem alguma vantagem. Mas ele não estava encontrando, segundo alguns estudiosos. Porém, há um problema aqui. Se eu considerar que ele respondeu não. Porque olha o que o versículo 11 vai dizer. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Quando ele diz isso, é uma declaração tão forte da bondade de Deus que não dá para entender que ele encontrou esse trabalho como sendo inútil. Se Deus fez todas as coisas no seu devido tempo, eu não posso compreender que o meu trabalho, que o seu trabalho é inútil. Porque, inclusive, o trabalho que ele nos manda fazer tem proveito. Qual o grande proveito do nosso trabalho? Promover a glória de Deus. Esse é o grande ponto. Ele pode não dar o dinheiro que a gente esperaria. Ele pode não ser
tão fácil de fazer quanto a gente gostaria que fosse. Mas glorifica a Deus. Se a gente fizer, não para os homens, mas para agradar a Ele. Tem proveito, sim. Mas é interessante que quando a gente observa que Deus faz tudo no seu devido tempo, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor sobre todas as coisas, algumas pessoas ficam com raiva do controle de Deus sobre todas as coisas. É muito diferente, são duas situações bem distintas. Olhe para uma pessoa que está doente, aí diga assim, Deus está no controle de todas as coisas. Ela vai ficar feliz, ela vai ficar tranquila, ela vai ficar confortada, porque você diz que Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus pode me ajudar, Deus pode me socorrer. Mas agora olhe para uma pessoa que não tem uma doença, não tem uma necessidade financeira, não tem nada, não precisa de nada, né? Entre aspas. E diga para ela, Deus está no controle de todas as coisas. E nesse controle de Deus, algumas coisas que ela gostaria de fazer, ela vai ficar impedida de fazer. Quantas pessoas riquíssimas tinham viagens para 2020, do início ao fim do ano, marcadas, compradas, pagas. 2020 alguém viajou? Não, né? Porque veio uma pandemia. Deus está no controle de todas as coisas. Não é só quando a gente está doente que a gente deve confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Para todo mundo que queria passear, se divertir, pensava que 2020 vai ser um ano maravilhoso, porque 2019 já tinha sido difícil, 2020 foi pior. Para muita gente. Acho que para todos. Porque a gente se viu sem poder ir para a igreja, sem poder ir para o trabalho. Só podia entrar de máscara, com luva, com álcool em gel, só em farmácias e mercados. Dava um desespero a gente passar em certas ruas desertas, todo mundo dentro de casa, enclausurado, fechado, trancado. Mas Deus está no controle de todas as coisas, inclusive nessas situações. Então a gente não pode ter raiva do controle de Deus sobre o tempo, sobre a eternidade. Mas existem pessoas que prefeririam definir a sua própria agenda, fazer as coisas segundo a sua própria vontade. Às vezes, em algumas situações, elas iriam buscar o imediatismo. Eu preciso agora. E você sabe que se a nossa oração for, Deus, eu quero agora, Ele atende? Essa exigência da gente. Deus, manda agora. Ele pode até mandar, mas foi por conta do seu pedido, da sua exigência? Não, foi porque era o tempo dele. Aí Ele manda. Foi porque era a vontade dele. Aí Ele faz. Mas não é a força da palavra da gente que vai trazer as coisas à luz. A gente precisa entender que Deus é soberano, ou seja, Ele controla todas as coisas. Sem que eu dê um pitaco na decisão dele. Sem que eu o aconselhe para qualquer coisa. Ele é quem tem a sabedoria. Então, algumas pessoas gostariam de decidir sua vida por conta do imediatismo. Eu quero hoje, eu quero agora, o mais urgente possível. Outras pessoas gostariam de decidir a sua vida porque elas sempre estão adiando a resolução dos seus problemas. Não, hoje não, amanhã a gente resolve. Não, essa semana não, estou muito ocupado. Semana que vem a gente conversa. E assim vai passando. Passando, e passando, e passando. Enquanto houver segunda-feira, a pessoa está adiando. Enquanto houver quarta-feira, a pessoa está adiando. E assim por diante. Mas aí o Salomão de Eclesiastes, conseguia reconhecer a beleza da soberania de Deus. Ele conseguia enxergar que Deus controlar todas as coisas é algo muito belo. É algo que a gente tem que se alegrar com isso. Não somente há um tempo para tudo, mas Deus sempre faz tudo na hora certa. Como ele diz aqui, Deus fez tudo formoso, adequado, no seu devido tempo. O pregador louvou a Deus pela sua linda cronologia. Cada dia Deus vai acrescentando aquilo que a gente necessita, aquilo que foi reservado para nós. A forma como ele administra o tempo, sendo o Senhor do tempo. Isso fez Salomão louvar a Deus. Não importa quando Deus faça algo, ele sempre faz na hora certa. Ah, mas demorou 10 anos na cabeça da gente.
No tempo de Deus foi o tempo certo. Deus nem tarda e nem falha. Às vezes diz, Deus tarda, mas não falha. Não, ele não tarda e também não falha. Veja só, quando o pregador diz no versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, em primeiro lugar, ele não está falando somente sobre a maneira como Deus fez o mundo, mas sobre a maneira como ele tem reinado desde então. Ele criou todas as coisas. No princípio, criou Deus todas as coisas. Gênesis 1. Mas ele aqui está louvando a Deus pela maneira como ele vem reinando desde então. Como ele tem feito todas as coisas, segundo a sua vontade. Mas aí a gente vai falar disso daqui a pouco. Algumas perguntas podem ser feitas para nós nessa noite, com base nesse conhecimento dos versículos 9 e 10. Você acredita na pontualidade de Deus? Não só para o mundo em geral, mas para a sua vida? Você acredita que ele faz tudo na hora certa? Tudo no seu devido tempo? Você confia na agenda de Deus para as estações da sua própria vida? Deus decidiu que vai ser assim nesse momento da minha vida. Eu confio nisso. Deus decidiu que agora ele vai realizar isso aqui na minha vida, que eu esperava há muito tempo, mas é agora. E eu confio que vai ser um momento melhor. Muitas vezes as pessoas criticam Deus por achar que a sua ajuda tardou ou que ele agiu cedo demais. Só que quando nós olhamos para trás, nós descobrimos que o seu tempo foi o melhor desde o início. Desde o início. Não adianta correr, não adianta retardar. O tempo é de Deus e ele faz tudo de forma perfeita. Andando para o versículo 11, ele diz, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja só, Deus coloca a eternidade no nosso coração, mas nós não podemos descobrir o que ele fez do princípio até o fim. A gente não consegue compreender a obra de Deus do início ao fim. A gente não consegue juntar tudo e compreender, juntar tudo e entender cada mínima coisa. A nossa mente é muito limitada para a gente entender por que Deus fez isso, nesse momento, desse modelo. Por quê? A gente vai sempre questionar. Mas a gente sabe que ele está no controle. Saber que Deus está no controle de todas as coisas não significa necessariamente que a gente entende isso ou que a gente aceite isso. Como eu falei, tem muitas pessoas que vão nos escutar falando Deus está no controle de todas as coisas. Vai dizer, sim, mas eu queria participar também. Eu queria decidir uma vezinha. Eu queria do meu jeito. Isso é próprio do ser humano. Mas isso é pecaminoso. Por quê? Porque existe um Deus que governa todas as coisas. Se Deus governa todas as coisas, eu preciso descansar nele e não brigar com ele para poder fazer as coisas do meu jeito. Muitas vezes nós não entendemos o tempo de ação de Deus, nós não aceitamos o seu tempo de ação e isso nos deixa frustrados. Mas Senhor, por que agora? Mas Senhor, por que não antes? Por que não depois? Por que esse momento? Geralmente a gente fala isso quando tem algum problema. Senhor, mas meu carro quebrou. Por quê? Logo hoje, no dia do culto, não tem dia específico para o carro quebrar. Mas aquele foi o dia determinado por Deus. Você não sabe se era o momento de um livramento. A gente não sabe. Talvez se o seu carro estivesse funcionando, você tivesse sido atingido por outro. Foi bom o seu carro estar quebrado. Mas na hora você não gosta. Na hora você é contente com Deus. Mas Senhor, por quê? Logo eu. Mas eu estava indo para a igreja. Não tem isso do destino, não. Você podia estar para qualquer canto. Você podia estar dentro da sua casa. Ligou, não pegou. Pronto. Não era necessário você estar indo para a igreja. E o fato de você estar indo para a igreja não quer dizer que seu carro vai pegar toda vez. Você está livre de problemas.
livre de aflições. Eu tinha 10 anos de idade. E depois de uma escola bíblica dominical, eu deveria ter ficado quieto, almoçado e dormido. Mas eu queria jogar bola. E eu torci meu tornozelo esquerdo dentro de casa, jogando bola. E o que aconteceu comigo? Fui para o hospital. Com certeza vocês se lembram do regional aqui. Um domingo à tarde, finalzinho de tarde, lotado. Aquela maravilha. Chego no domingo seguinte na igreja com o pé engessado. A minha professora da escola dominical disse assim: estava fazendo o quê? Quando quebrou o pé, eu disse: estava jogando bola, dentro de casa. Não era nem no meio da rua, era dentro de casa. Ela disse: se tivesse orando, não tinha quebrado o pé. Não tinha problema. Eu podia dar uma topada e machucar o pé. Eu podia ter escorregado e ter machucado o pé. Poderia acontecer qualquer coisa naquele dia, mas naquele dia específico, o que ia acontecer comigo? Eu ia ter machucado o pé. Eu ia ter torcido meu tornozelo. Dentro da igreja, eu poderia ter torcido meu tornozelo também. Então, é interessante que às vezes a gente quer determinar a forma como as coisas acontecem, interpretar do nosso jeito e não aceita o que realmente Deus fez. Salomão observou um dos dilemas básicos da nossa existência terrena. Deus pôs a eternidade no nosso coração, sem que nós possamos descobrir as obras que Deus fez do princípio até o fim. Aqui ele se encontra preso entre o tempo e a eternidade. Ele está vendo as coisas acontecerem diante dos seus olhos, o presente. E o que é que vai vir depois? Não sei. Por que eu estou fazendo tudo isso agora? Por que a gente tem que desenvolver todo esse trabalho? Lá na frente vai ter alguma recompensa? Muitas pessoas questionam isso. Deus colocou a eternidade nos nossos corações. De um lado, Ele fez isso. Então isso fica na nossa cabeça. Nós fomos feitos para ser eternos. Isso é fato. Nós fomos feitos para viver eternamente. Gênesis 3, 22 diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Foi quando o pecado entrou na humanidade. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. O que Deus tinha dito a Adão e a Eva? Se vocês comerem do fruto que está na árvore, no meio do jardim, certamente morrereis. Uma vez que eles comeram do fruto, não era possível que fosse permitido que eles tomassem do fruto daquela árvore da vida, comesse e vivesse para sempre. Ali a gente se tornou mortal. Mas a gente continua sendo imortal? Sim. A nossa carne é mortal, mas o nosso espírito é eterno, imortal. E a razão é simples: Deus colocou a eternidade em nós. Por isso nós temos esse desejo desesperado de uma vida com Deus. Quando alguém fala para você, o que é que você espera do futuro? Você diz, uma vida com Deus. Porque você sabe que uma vida com Deus vai ser longe dos sofrimentos. Uma vida com Deus vai ser longe das aflições. Uma vida com Deus vai ser longe dos desagrados que você teve durante toda a sua vida. Vai ser uma vida em paz. E a gente espera por essa vida, a gente deseja essa vida. O problema é que nós ainda estamos vivendo num universo sujeito ao tempo. Quando é que Cristo volta? Não sei. Qual é o dia da volta de Cristo? A Bíblia não diz. Eu estou preso nesse tempo. Os últimos dias começaram na morte de Cristo. A gente está em 2023, está contando. Todo mundo que tentou marcar a data da volta de Cristo errou, falhou miseravelmente. Talvez alguém diga daqui para frente, vai ser em 2/2 de 2222, às 2h22 minutos e 22 segundos.
Sabe quantas vezes está certo? Nenhum. Nós não sabemos o momento da volta de Cristo, mas nós temos a certeza de que Ele voltará. Nós estamos presos no tempo, mas Deus é quem é o Senhor do tempo. Pode ser amanhã e pode passar mais 2000 anos. Quem sabe é Ele. O que nós devemos fazer é continuar vivendo nesse desejo de que Ele volte, que venha nos buscar. Enquanto Deus tem uma visão do todo, porque Ele criou todas as coisas e Ele é Senhor do tempo, a gente só tem uma pequena visão de como as coisas são. A gente sabe o aqui, o agora, a gente sabe um pouco do passado, porque já viveu, mas do futuro a gente não conhece nada. Só que o que nos tranquiliza é que no futuro Deus já está. Você consegue compreender isso? Que daqui a 10 anos você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, mas Deus já está lá. Deus já sabe o que vai acontecer. Então eu fico tranquilo, porque eu não sei. Mas se Deus está lá, coisa boa me espera. Mesmo que eu não esteja mais na terra. Mas coisas boas me esperam se eu estiver com Deus. A nossa perspectiva é limitada, é incapaz de abarcar a mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Ninguém. A gente não entende totalmente a mente do Senhor. E isso tem sido parte da frustração de Salomão desde o início de Eclesiastes. Você pode ler depois, capítulo 1, 2 e 3. Ele está sempre procurando esse sentido da vida. Só que ele acha difícil ou até impossível compreender. Por isso que ele continua questionando. Ninguém explicou melhor que o escritor C.S. Lewis as implicações do nosso desejo pela eternidade. Olha o que ele escreve. Se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu não fui feito, é que eu fui feito para outro mundo. Lembra o que Jesus fala em João 17? Vocês não são do mundo, como eu também não o sou. Então, se nada nesse mundo me satisfaz, a resposta é porque eu não sou desse mundo. Eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue me satisfazer, isso não prova que o universo é uma fraude. Prova apenas que eu não fui feito para habitar essa terra o tempo todo. É provável que o papel dos prazeres terrenos jamais foi nos satisfazer, mas simplesmente nos despertar, nos sugerir o que é o verdadeiro. Isso aqui é tudo enganação, isso aqui é tudo ilusão. Isso aqui passa. O que é o verdadeiro? É o que está em Deus. O que é o eterno? É o que está em Deus. A coisa mais doce em toda a sua vida ainda estará por vir, que é o momento em que você estará unido ao Deus que o criou e o salvou. Tem muitos momentos bons na nossa vida, a gente não pode invalidar isso. O nascimento de uma criança, o dia em que nos casamos, quando terminamos algum curso, o dia em que conquistamos uma melhora no emprego, tudo isso é maravilhoso. Ninguém está dizendo o contrário. Mas nada disso se compara ao dia em que nós estivermos com o Senhor. Não se compara. Versículos 12 e 13. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Agora ele começa a colocar Deus na história. Como eu sei que tudo o que eu precisar aproveitar na vida é maravilhoso. O ser humano gosta mesmo de se alegrar e aproveitar tudo da vida. Mas eu sei também que tudo isso que eu consigo com o meu trabalho, eu só posso desfrutar porque é dom de Deus. Não sou eu que consigo, é Deus que me dá. Ele começou a entender. E nós começamos a entender. Se nós não pensávamos assim, nós começamos a pensar quando vemos esse texto.
Peraí, por que no final do mês ainda sobrou algum dinheiro e eu posso fazer uma pequena compra de algumas coisinhas que eu estava querendo, que os meus filhos estavam querendo? É porque eu trabalhei muito e consegui muito dinheiro? É porque Deus me deu. Porque às vezes eu não sei administrar o dinheiro falta. Mas a provisão de Deus não falta. Quando ele diz aqui, o ser humano, eu sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar, ele recomenda novamente que a gente encontre alegria na vida. Veja comigo o versículo 24 ao 26 do capítulo 2, que diz assim: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Ele está falando a mesma coisa. Aí vem o versículo 25. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado de Deus. Você não pode se alegrar separado de Deus. E ele vai responder o porquê. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Veja como é que são as coisas. Aquele que agrada a Deus, ele dá sabedoria, conhecimento e prazer na sua vida. Alegria de viver. Como é bom quando você é chamado na casa de alguém que está muito doente, você vai levar uma palavra, aquela pessoa lhe conforta ao invés de ser confortada. Você diz assim, meu irmão, vim aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para trazer um alento ao seu coração. E aquela pessoa começa a falar, e você sai de lá dizendo, meu Deus do céu, quem saiu confortado fui eu. Foi bom ter vindo aqui. Mas ele diz o seguinte, ao pecador ele dá trabalho. O pecador que diz assim, quem conseguiu fui eu, quem estudou fui eu, quem trabalhou fui eu. Ele não diz que foi Deus que deu. Aí ele dá mais trabalho, para que ele ajunte, amontoe, e no fim todas as coisas vai sobrar para quem? Para aquele que agrada a Deus. Não adianta. Ele vai correr atrás do vento, e no fim vai dar àquele que agrada a Deus. Interessante que você vê muitas pessoas que têm um sucesso profissional, uma subida financeira e depois elas caem de vez. Isso aconteceu nesses últimos tempos por aqui, que muita gente que tinha muito dinheiro começou a investir para ter mais dinheiro ainda e terminou sem nada. Muita gente perdeu a cabeça por conta disso. E aí, quem é que continua tendo o seu recurso sem faltar, sem enlouquecer de trabalhar, apenas fazendo aquilo que Deus determina? O que agrada a Deus. Aquele que diz assim, Senhor, tudo que o Senhor tiver para mim, eu sei que vai vir à minha mão. E eu sou grato por isso. Eu não vou buscar nem mais nem menos. Eu só quero o que Deus quiser para mim. Continua do mesmo jeitinho. Agora, quem teve a ganância de querer mais e mais e mais e mais, decaiu. Até porque a alegria na vida não vem por conta daquilo que a gente trabalha e junta. O texto é simples. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Então, ele dá o conhecimento e a sabedoria para que a pessoa conduza a sua vida de uma forma que ela sinta prazer nisso, em viver para Deus. Já outra pessoa não age com sabedoria, não conduz a sua vida de uma maneira que agrada ao Senhor, é alguém sem conhecimento, é alguém que vive como um louco, por aí vagando. Ele diz no versículo 13, eu sei que poder comer, beber e desfrutar do que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Ele vê aqui o seguinte, a principal aplicação do pregador é o conselho repetido e o seu mandamento para achar alegria e satisfação no que Deus ordenou para a vida de alguém.
ele fala no capítulo 2 e ele volta a falar as mesmas coisas no capítulo 3. O que ele está fazendo? Meu filho, eu lhe dei um conselho. Eu lhe dei um mandamento. Eu vou repeti-lo para que guarde no seu coração, para que você siga isso. Às vezes a gente consegue pegar de primeira. O ser humano às vezes é tão esquecido, às vezes é tão relapso em guardar no seu coração a verdade do Evangelho, então ele vai lá e repete de novo. Tudo que você desfruta do seu trabalho é dom de Deus. Você poder comer, poder beber e fazer várias outras coisas. É porque Deus lhe deu essa condição. Então, nesses versículos, o pregador reconhece duas coisas muito importantes. Uma é sobre fazer a obra de Deus e a outra é sobre confiar na soberania de Deus. Então, em primeiro lugar, nós devemos tomar todo o tempo que nós recebemos e usá-lo com alegria no serviço a Deus. Tudo que nós fazemos deve ter alegria e energia e gratidão a Deus pelo prazer de servir. Deus precisa da gente? Deus precisa da gente? Não. Mas Ele dá o privilégio da gente servir a Ele, da gente louvar a Ele, da gente adorar a Ele e da gente ser agradecido por tudo que Ele tem feito para as nossas vidas. Nós somos instruídos, meus irmãos, a ser alegres. Nós podemos sempre encontrar alegria na graça de Deus e no trabalho que Ele nos deu. Eu sei que às vezes a gente diz assim, meu Deus do céu, amanhã já é segunda-feira, eu vou voltar para que trabalho? Tem trabalho que é penoso mesmo. Mas quando você pensa assim, é com esse trabalho que Deus me ajuda a sustentar minha família. É com esse trabalho que eu tenho a oportunidade de falar para pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho. É com esse trabalho que eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor, tentando ajudar outras pessoas com o meu serviço e glorificando a Deus, que foi o que eu fui feito para ser. Não importa quão ruins possam ser as nossas circunstâncias em cada situação, há uma maneira de glorificar a Deus. E isso deve nos dar alegria. Em determinados locais, as pessoas têm a mania de dizer assim, só quem tem valor é quem trabalha no alto escalão. O funcionário de ofícios, entre aspas, menores, não tem valor. Então, ninguém nem olha para a pessoa que serve o cafezinho. Ninguém nem olha para a pessoa que está limpando os banheiros. Ninguém nem olha para a pessoa que está recepcionando na portaria. Mas se não tivesse essas pessoas, estava completo o quadro de funcionários? O serviço ficaria perfeito? Também não. Então veja que em qualquer circunstância há sempre uma maneira de você glorificar a Deus. Sirva o cafezinho com a maior alegria no seu coração e da maneira que Deus requer, para a glória dele. Se for o caso de lavar os banheiros da instituição que você trabalha, da melhor maneira possível. Aquele cheirinho que vai ficar aromatizando o ar, deixando tudo mais confortável, tudo mais bonito, não é para que as pessoas olhem para você e digam assim, nossa, como ficou cheiroso, você lavou bem. Não. É para que Deus se alegre de que você fez tudo com excelência. Nós somos instruídos também a ser bons, mas esse bons eu vou colocar entre aspas. Por quê? Porque nós não somos bons na nossa essência. Nós ainda temos a natureza pecaminosa. Mas na sua graça, Deus deu a cada um de nós algo bom para fazer para Ele. Nós não trabalhamos porque não temos nada para fazer. Mas porque Deus nos chamou para trabalhar para Ele. Deus não chama desocupados. Ele chama os ocupados mesmo. E quanto mais ocupado, mais Deus dá serviço para ele fazer. E capacita, e sustenta, e renova as forças. Philip Ryken vai dizer o seguinte, cada cristão deveria fazer um bom trabalho em casa, amando as pessoas com quem vive. Esse é o seu primeiro trabalho.
Então você é chamado a ser bom. Bom para os que vivem com você dentro de casa. Cada cristão deveria fazer um bom trabalho no emprego, servindo a Deus nas obrigações ordinárias de um chamado terreno. Então tem que ser bom também no seu trabalho. Porque você é filho de Deus. Você deve ser esse que mostra para as outras pessoas acerca do amor de Cristo. E cada cristão deveria fazer também um bom trabalho na igreja, usando os seus dons em algum ministério. Para a gente ir fechando, versículos 14 e 15, ele diz: sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isto para que as pessoas o temam. O que é já foi, e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. A outra coisa que nós somos instruídos a fazer é deixar Deus ser Deus. Se Deus é soberano, se Deus tem o controle de todas as coisas, não tente ser Ele. Não tente fazer o que é atribuição dele. Nós somos servos e Ele é Deus. Então nós precisamos aceitar com reverência a sua soberania sobre o tempo e sobre a eternidade. Quando ele diz, sei que tudo o que Deus faz durará para sempre, ele inclui tudo mesmo. Não importa quando o faça. Ele é soberano sobre o tempo, sobre as estações. Tudo quanto ele faz durará para sempre. Ninguém pode acrescentar ou tirar disso. Mas isso é bom ou é ruim? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Em outras palavras, o domínio absoluto de Deus é uma fonte de esperança para a nossa vida ou de desencorajamento? Já que Deus faz tudo, então não vou fazer nada. Ou já que Deus faz tudo, eu vou descansar na providência dele e viver para a glória dele. O que isso provoca no coração da gente? Eclesiastes nos dá a resposta quando nos diz, porque Deus faz o que faz, para que os homens temam diante dele. Temer a Deus significa reverenciá-lo e estremecer diante do seu grande poder. Eu temo a Deus. Eu tenho reverência por ele. Eu tenho respeito pelo seu nome. E eu estremeço só de saber as coisas que ele pode fazer. Temer a Deus não significa desistir da busca pelo sentido da vida, mas descansar a nossa vida no único fundamento sólido do tempo e da eternidade. Eu não vou deixar de buscar um sentido para a minha vida, mas qual o sentido real da minha vida? Viver para Deus. Eu fui criado para isso. Então, eu descanso nesse fundamento de viver para Deus, sabendo que tudo mais é acessório. Temer a Deus significa confiar na sua providência, crendo que Ele sabe todas as coisas, inclusive quanto às nossas alegrias e provações atuais. Eu confio em Deus, eu não duvido dele. Quando eu oro com fé, sabendo que Ele tem o controle e a ciência de todas as coisas. E Ele sabe justamente o momento de trazer alegria para o meu coração. E Ele reconhece que eu tenho passado por inúmeras provações. Só que a provação nos traz perseverança. E a perseverança nos traz um caráter aprovado. E o caráter aprovado nos traz esperança. E nós precisamos delas também. Temer a Deus significa crer também que Ele continua no controle, mesmo quando nós não conseguimos ver ou entender o que Ele está fazendo. Eu não estou vendo as coisas acontecerem. Deus está no controle. Creia. Mas eu não estou entendendo o que Deus está querendo fazer na minha vida. Você não tem que entender, você tem que crer. Porque mesmo que você não saiba, mesmo que você não aceite, mesmo que você não creia, Ele vai fazer. Então é melhor você crer. Mesmo que você não entenda, não veja, Ele está fazendo. Ele está fazendo. O versículo 15 é encorajador. A primeira parte do versículo lembra
ao que foi mencionado no capítulo 1, de que nada é novo debaixo do sol. As coisas se repetem. Não tem novidade na vida. Coisas que estão acontecendo hoje já aconteceram anos atrás, em épocas passadas. Por isso que ele vai dizer o que foi e é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Ele está dizendo o seguinte, o que foi, ou seja, o passado, é o que há de ser. É semelhante ao futuro. O que você viu 50 anos atrás, hoje, daqui a pouco vai se repetir de novo. Muita coisa já está se repetindo. Das coisas mais ordinárias, mais comuns, até as coisas mais complexas. E ele vai dizer, o que se fez se tornará a fazer. Então, coisas que você já fez na sua vida, você vai tornar a fazer. Você vai fazer de novo. Ele está dizendo, não há nada de novo debaixo do sol. Aqui nós lemos no versículo 15, o que já foi e o que há de ser também já foi. Em outras palavras, o que acontece agora já aconteceu antes. É a mesma história se repetindo mais uma vez. A diferença é que o capítulo 3 submete tudo isso à soberania de Deus. Não é simplesmente que a história é feita de ciclos que vão se repetindo. A questão é que a história é governada por Deus. Foi escrita, é sustentada e é comandada por Deus. Então tudo isso acontece por conta da soberania de Deus. A última parte do versículo 15 é um pouquinho mais difícil, porque ele vai dizer assim: Deus fará vir outra vez o que já passou. O que ele está querendo dizer com isso? Nós tendemos a pensar que os dias passados se foram para sempre. Isso aí já passou, não vai voltar mais. Só que esse versículo nos diz que Deus pretende recuperar o passado. Deus fará vir outra vez o que já passou e vai recuperar esse passado. Só que a linguagem é de renovar. Deus fará se renovar o que já passou. Deus fará vir novamente. Então, essa linguagem de renovar é positiva, porque ela sugere que Deus pretende remir o passado e não simplesmente levá-lo a julgamento. Por sua graça, nós recuperaremos e restauraremos o que, do nosso ponto de vista, pareceu perdido para sempre. Vou dar aqui uma questão prática, um ponto prático sobre isso. Você teve uma discussão com alguém da sua família e está intrigado dela há 20 anos. E você pensa, o que passou, passou, mas se ele não quer falar comigo, muito menos eu. E ninguém dá o primeiro passo. E ninguém pede desculpa, ninguém pede perdão, ninguém dá o primeiro telefonema ou a primeira mensagem de texto. O fato é que parece que aquele passado ficou lá atrás mesmo. E a vida seguiu. Mas Deus pode fazer vir outra vez o que já passou. Ou seja, dar uma nova chance para que aquela relação seja renovada. Ou tocando no seu coração, ou tocando no coração da outra pessoa. E na realidade ele toca nos dois corações. Um coração que vai ter a iniciativa de falar. E o outro coração que vai ter a receptividade em ouvir. Nós podemos, pela graça de Deus, recuperar e restaurar o que do nosso ponto de vista estava perdido para sempre. Nunca mais ele vai falar comigo. Se for da vontade de Deus, pode ser até hoje. Pode ser amanhã. Pode ser em qualquer momento. Deus pode restaurar tudo. Meus irmãos, a redenção eterna é a nossa esperança quando nos sentimos presos entre o tempo e a eternidade. Eu fico sem saber o que, vai acontecer mais para frente. Eu ainda estou preso nesse tempo. Mas eu sei que vai haver uma redenção eterna. E isso é minha esperança. A esperança da vida eterna. O que nós fazemos nessa vida importa. Importa muito. A obra de Deus perdura para sempre, inclusive o bom trabalho que nós fazemos em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui. Daqui a muitos anos nós não estaremos mais, mas tudo que nós fizemos nesse local pode ficar de legado para outras pessoas.
pode ficar de memória para outras pessoas, pode ficar de exemplo para outras pessoas. Existia um grupo que em 2023 se reunia, que orava, que lia a palavra, que louvava ao Senhor. E hoje nós estamos aqui porque lá atrás aqueles irmãos estavam reunidos. A obra de Deus vai perdurar para sempre, mesmo que eu não esteja aqui amanhã, mesmo que você não esteja aqui amanhã. Por isso que as nossas vidas e o nosso trabalho não são em vão, porque elas levam adiante a palavra de Deus, o trabalho de Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. O mesmo Deus que colocou a eternidade no nosso coração fará todas as coisas formosas. Inclusive as coisas do passado que agora parecem perdidas ou defeituosas. Mas tudo no seu devido tempo. Eu espero que nessa noite você saia daqui sabendo que Deus controla todas as coisas. Que nós podemos nos alegrar em saber disso. E que Ele faz tudo no seu devido tempo. Se você acha que em alguma coisa Ele está demorando, aguarde mais um pouco. Se você acha que Ele se adiantou em alguma coisa, não se preocupe. Veio tudo na hora certa. Porque o versículo 11 é o resumo de tudo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus é perfeito. E no seu devido tempo, Ele enviou o seu Filho para se sacrificar em nosso lugar. No devido tempo, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E é isso que a gente vai celebrar nessa noite, através do memorial da ceia do Senhor.